possamos, nessa tarde, sintonizarmos com a imagem de Jesus. Solicitamos que sejam desligados os celulares ou colocados no modo silencioso. Vamos ouvir então a prece de cartas. Deus nosso Pai, que tendes poder e vontade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem há compaixão e há caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança minha ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, no raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, com o grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, e fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Hoje, então, nós temos a presença do nosso irmão Celso, que está vindo de Alvorada, da Casa Simão Pedro, e ele vai nos trazer a reflexão sobre a casa espírita e a comunidade. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, lá nos versículos 28 a 30, tem anotado esse dito de Jesus, que Allan Kardec aproveitou, e com esse dito ele faz a abertura do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Então está lá anotado no Evangelho de Mateus: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Suave é meu jugo, leve é meu fardo. Então Jesus está fazendo uma fala de acolhimento. Vinde a mim, acolhimento. Está oferecendo, está convidando a aprendizagem. E depois oferecendo um asserenamento. Precisamos usar mais tempo para, em grupo de preferência, que facilita a compreensão da gente, estudar esses dizeres. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele estava falando para aqueles que não eram os opressores da época, aqueles que estavam cansados de sofrer as injúrias, as coisas que os poderosos impunham. É para aqueles que ele veio. Jesus não veio para os que estavam impondo coisas, fazendo o que bem entendiam naquela época e nem dali para cá também.
Então ele veio para atender aquelas almas que estavam cansadas. Cansadas de quê? De sofrer, né? E de sofrer por quê? Porque antes impunhamos sofrimentos nos outros. Então ele veio para trazer, primeiro ele convida para chegar-se. A chegar-se. E aprendei comigo, ele propõe. Ele estava oferecendo ensinamentos, instrução, para que nós conseguíssemos agir de maneira mais adequada no mundo, na nossa evolução espiritual, na nossa caminhada terrena, quando reencarnado ou quando desencarnado. E acharíamos, e achareis repouso para as vossas almas. O que exatamente quer dizer isso? A compreensão que dá para tirar daí é que ele está dizendo que com o acolhimento dele, com a aproximação, nós nos aproximando dele, um espírito que irradiava energia extraordinariamente benéfica, asserenadora, nós iríamos nos sentir mais apaziguados, mais asserenados, mais confiantes, com projeção de um futuro melhor, ia melhorar nosso estado de alma. Então, naquela época, as pessoas foram a ele, mas em que sentido? Foram atrás dele, seguiram a Jesus. Até hoje nós temos dificuldade de entender o que é seguir a Jesus. Para muita gente andar atrás dele pedindo coisa, mas não foi esse o convite que ele fez. Ele fez o convite para instruir-se com ele e se asserenar e ter uma vida melhor, vida espiritual. Mas ele transitou por muito pouco tempo, atendeu muita gente, e como o tempo foi curto, menos de 3 anos, não houve a possibilidade da grande maioria entender a mensagem. E nem era de se esperar muito mesmo. Porque mensagens que vêm de altas ou de altíssimas esferas, como era o caso, a gente não consegue entender. Então depois houve aquele processo todo que a humanidade impôs a si mesmo, né, que foi a crucificação de Jesus. E aqueles que ele tinha escolhido para ser a equipe dele, os apóstolos, eles se perderam também. Eles não tinham ainda conseguido internalizar dentro deles qual era o real significado deles estarem fazendo o que estavam fazendo. No caso deles, os apóstolos, andando com Jesus, não seguindo, andando atrás, andando, ajudando a atender as pessoas. Era o treinamento que Jesus estava impondo a eles. Aliás, eles já tinham sido escolhidos muito antes, é óbvio. Jesus não pegou criaturas aleatoriamente aqui. Ele escolheu aqueles que ele já tinha mandado vir na reencarnação, para que aqui ele montasse uma equipe, para deixar, além de deixar ainda transitando por aqui as ideias, também mostrar para nós que precisamos, para grandes tarefas, precisamos de equipe. Conseguimos fazer coisas sozinhos. Alguns conseguem fazer até bastante coisa sozinho. Outros fazem pouco, mas fazem alguma coisa sozinho. Mas as grandes coisas têm que ser equipe. E sempre alguém à frente, capitaneando, como chamam alguns, mas equipe. Por isso Jesus montou uma equipe, porque para vir fazer a tarefa que Jesus veio trazer, ele não precisava de equipe nenhuma. Aliás, a equipe dele atrapalhava um pouco, até teve 2 que o traíram por inadvertência, né? Mas ele tinha que deixar aquela equipe. Uma que é para deixar a ideia para nós, a necessidade de nós nos unirmos. É a lei de sociedade funcionando, né, gente? As pessoas se unem, se juntam e o progresso vem com muito mais rapidez e com muito mais exuberância, com grandiosidade. Mas então eles ficaram perdidos quando da crucificação. Ficaram meio sem rumo. Uma pela surpresa, pelo trauma até que aquilo criou neles. E um deles estava em pior estado de alma, que era Simão Pedro. Ele tinha traído Jesus, ele sabia. Os outros podiam não saber, mas ele, Simão, sabia. Porque
Porque quando nós, criaturas, cometemos atos que são negativos, mesmo que ninguém veja, a gente sabe que cometeu. E essa tal de consciência ela é danada. Essa acompanha a gente sempre. Nós somos o Espírito Ser pensante e a consciência. Então Simão Pedro estava muito ensimesmado com aquilo. Mesmo tendo vindo Jesus logo depois, que apareceu para eles, transitou mais um pouco com eles, ainda ficou um tempo, ainda reforçando as instruções. Teve um que precisou tocar nas feridas, nas chagas, para ver se era verdade, se era ele. Confirmaram que era, até que depois de um tempo meio curto, ele ascendeu e foi para as altas dimensões espirituais para continuar o trabalho que ele tinha incumbido com Deus e cuidar dos destinos daqueles que ficassem agregados a essa escola extraordinária que nós chamamos de planeta Terra. Aí eles ficaram perdidos de novo. Não exatamente perdidos, eles sabiam que tinham que continuar tocando em frente aquele projeto. Mas começar por onde? Eles estavam acostumados a seguirem alguém. Agora eles perderam o mestre deles. E Simão Pedro, o mais chateado, Simão Pedro, num estado de depressão, não em depressão, em estado de depressão. Segundo a psicologia, depois de um certo tempo em estado de depressão, a gente vira depressivo mesmo. Mas no início, quando a gente está muito ensimesmado, muito voltado para dentro, muito remoendo culpas, a gente pode logo em seguida, por algum evento, a gente sair daquele estado, então não entrou em depressão. Esteve em um estado depressivo. Às vezes a gente fica também, talvez em menor grau, às vezes um grau até bem pequeno, que a gente fica assim, por que eu não fiquei quieto? Já quando diz alguma coisa que não pegou bem, por que eu não fiquei quieto? Por que eu fiz? Mas isso aí, como é uma coisa leve, em seguida passa. Quando é algo de maior importância, de maior significado, leva mais tempo. Às vezes a gente fica, quanto tempo mais? Sei lá, estou tentando lembrar quanto tempo eu fico de vez em quando, mas não estou lembrando. E também não é o caso de trazer isso agora. Mas tem pessoas que às vezes ficam muitos anos. Conversei com uma pessoa, já faz muitos anos isso, tomara que ela já tenha se libertado, mas quando eu conversei com essa pessoa, ela tinha uma mágoa, uma depressão, uma mágoa muito grande com uma pessoa, por um evento que tinha acontecido já há 30 anos. Como já deve fazer mais de 10, ela não se libertou ainda, faz mais de 40. Não precisamos de tanto tempo. Mas então Simão Pedro estava naquele estado e ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que se ocupar com alguma coisa, porque ele não estava aguentando a pressão que ele estava impondo sobre ele. E regimentou mais alguns companheiros e foi pescar. Eles eram pescadores, foram pescar, mas ele não estava tão interessado na pescaria, ele estava ruminando aquele ato dele, aquela negação. E Jesus que tinha alertado ele: Simão, Simão, antes que o galo cante 3 vezes, irá me negar. E aconteceu. Ou antes que o galo cante, tu irás me negar 3 vezes. Foi exatamente 3 eventos que ele negou Jesus. Então ele estava ruminando aquilo. Estava lá no barco, sem prestar muita atenção, ele não dava peixe nenhum mesmo, ele não estava preocupado com aquilo. E houve uma voz, ele tem a sensação de que alguém dá uma orientação para ele, de largar as redes mais para um lugar tal lá, e ele diz meio que automaticamente para os companheiros dele para fazer aquilo. Eles fizeram, mas ele não se ligou naquilo. Eles fizeram e as redes se encheram de peixe. E ele lembrou do mestre, porque já tinha acontecido aquilo em outra oportunidade. E ele pensou: e é Jesus que saiu. Naquela angústia que ele estava, naquela agonia com ele mesmo, no barco ele sabia que Jesus não estava, porque o barco não era tão grande assim. Ele procurou sobre as águas, porque Jesus já tinha provado que andava sobre as águas. Também não achou. Mas era o mestre que estava para ali, não era possível. Ele alonga o olhar para a praia que estava relativamente longe e vê uma pessoa lá e reconhece que é Jesus, embora a distância.
manda tocar o barco para lá. Ele tinha que conversar com o mestre, ele tinha que se desculpar, ele tinha que falar alguma coisa, ele tinha que desabafar. E o barco vai indo naquela lentidão, e onde Jesus estava, o barco não conseguia chegar, porque não era apropriado. Quando está próximo ali, que o barco está se aproximando do lugar onde daria para atracar, Simão se joga na água, não aguenta esperar chegar lá, e vai nadando, chega muito cansado lá. Logo que ele sai da água, Jesus vai direto naquilo que interessava. Pedro, tu me amas? Não esse amor que a gente conhece por aqui, né? O amor de querer bem, de seguir, de importar-se, de ser alguém que participa. Pedro, tu me amas? Simão sai d'água muito cansado e surpreendido. Mestre, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Simão. Mas como nós temos dificuldade, às vezes, de prestar atenção em algumas coisas, as coisas têm que ser repetidas. Se não tinha que ser para Simão Pedro, tinha que ser repetido para que ficasse para nós. Ele repete a pergunta. Pedro, tu me amas? Com mais intensidade. E Simão Pedro repete, sim, mestre, eu te amo. Então, Pedro, apacenta, cuida das minhas ovelhas, Simão. Mas Jesus volta a carga. Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí Pedro não aguentou de emoção, né? E num ato simbólico, ajoelha-se na frente de Jesus e diz a ele, mestre, tu sabes que eu te amo, mestre. Então, aí Jesus fala já tipo que um tom de súplica, não de ordem, não de imposição, mas de súplica. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, Simão. E Simão Pedro largou tudo e foi fundar a Casa do Caminho. Já reuniu os companheiros, uns foram para um lugar, outros para outro, e Simão Pedro foi na estrada entre Jerusalém e Jope, abriu a Casa do Caminho. Era uma casa de acolhimento. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Acolhimento. Foi ele, Filipe, outro apóstolo, com a esposa e as filhas, Tiago menor, e também João evangelista ficou um tempo ali ajudando, porque precisa ter gente para essas coisas, para esses atendimentos. Um tempo depois, João evangelista foi para Éfeso, um tempo depois Maria de Nazaré, porque foram depois foram abrindo outras casas do caminho, mas a primeira foi essa fundada por Simão Pedro. Para quê? Para atender as pessoas. Atender quais pessoas? Os necessitados do corpo e da alma. Achareis repouso para as vossas almas. Jesus não veio ao mundo para curar corpos, embora ele tenha curado muitos, porque é uma necessidade a gente ter um corpo sadio para bem cumprirmos com as nossas tarefas que assumimos antes de reencarnar. A gente precisa ter um corpo sadio para muitas delas. Outras o corpo não precisa ser tão sadio assim. Pode ser até já meio cheio de dor, cheio de dificuldades, como alguns de nós temos, mas certas tarefas precisam de corpos sadios. Mas sempre a alma tem que estar bem. Então a principal tarefa das casas religiosas de todas as denominações é atender as almas. E outras coisas também, mas o principal objetivo é atender as almas. E ali Simão Pedro e os companheiros dele, porque ninguém faz nada sozinho, ele estava à frente, Simão Pedro, começaram a atender as pessoas. Naquele tempo não existia assistência nenhuma, médica nenhuma. Existia alguma medicina, vamos pensar, não dá nem para imaginar que tipo de medicina que tinha há 2000 anos atrás. Porque se nós voltarmos agora 50, 60 anos, que alguns de nós já temos, eu até já tenho bem mais que isso, 73, para não ficar muito curioso. Então se for lá, eu sou de 49, então se a gente vai lá para a década de 50, de 60, a medicina nossa aqui
comparada com a de hoje, imagina 2.000 anos. Os que tinham dinheiro tinham acesso, mas e o povo? E Simão Pedro começou a atender as pessoas. Doentes, leprosos, obsidiados, doentes da alma, muitas criaturas ali foram aumentando, fazendo os puxadinhos. Diz a história que ficou um complexo extraordinariamente grande. Mas como estava extraordinariamente grande, quem é que ajudava? Os que chegavam eram atendidos, depois passavam a ser atendedores. Dá um tempinho para pensar aí, né? Quem é que atende nas casas espíritas? Aqueles que chegaram com dificuldades, com necessidades da alma. E aqui tem um falando: já devo ter me penitenciado aqui, penitenciado não perante vocês, perante os espíritos que fazem tantos esforços em favor da gente. Eu custei tanto a chegar na Simão Pedro, custei mais ainda para ficar lá, custei no sentido do trabalho que eu dei para os espíritos, para fazer eu ficar lá, e fiquei mais de 10 anos sem contribuir com nada, só me beneficiando. Era para ter vergonha de falar isso aqui, né? Mas depois que a gente passa dos 70, a gente vai perdendo a vergonha também, sabe? Não, um dia a gente bota a mão na consciência, né, gente? Mas, voltemos lá para... Pois é, por que eu estou falando da Casa do Caminho? Por que será? Então nós tivemos a primeira instituição, a primeira casa de atendimento cristã do mundo foi a Casa do Caminho. Dentro da proposta de Jesus, vinde a mim, no caso assim, quem estava representando ele depois da crucificação dele? Quem estava representando? Ninguém, né? Tinha os apóstolos lá perdidos. Até que foi criado um ponto de referência à Casa do Caminho. Depois surgiram outras. Mas foi o primeiro ponto de referência. É o vinde a mim, convidando as pessoas para serem acolhidas naquilo que precisavam. Os doentes da alma. Também necessidades de alimentação também eram atendidas ali em menor escala, porque às vezes não tinha nem direito, né, para dar para aqueles que ali estavam albergados. Tem também uma história belíssima de Estevão, que eu não vou tocar aqui porque o tempo não permite, que chegou lá, foi um dos grandes oradores da Casa do Caminho. A história de Estevão está contada no livro, na mais extraordinária obra já vinda da dimensão espiritual. Olha que nós temos dezenas e dezenas de obras extraordinárias vindas da dimensão espiritual, mas essa é a campeã de todas. O título: Paulo e Estevão. Conta a história de Paulo de Tarso e de Estevão, que não ficou registrado praticamente em parte alguma da tradição. O nome de Estevão não aparece. Aparece muito de leve lá no Evangelho de Lucas, não lembro se é no Atos dos Apóstolos ou no próprio Evangelho de Lucas, mas é tudo escrito de Lucas. Senão Estevão não teria sido registrado na história se não fosse através desse livro. Paulo e Estevão. É um livrinho facinho de ler, são só 600 e poucas páginas. Um monte de gente, se estava com vontade de ler, já perdeu a vontade. Pois ela não devia ter falado isso, que depois se comprasse uma obra relativamente cara, ia ser obrigado a ler, porque gastou todo aquele dinheiro, vai ter que ler. Aí lê com raiva e não aproveita nada. Eu estou falando de mim mesmo, quando a gente compra uma obra que falaram tanto, a gente acha que é uma maravilha, começa a ler e não é. Bom, mas isso é outra história. Pois é. Vamos ir um pouco, porque eu acho que eu vou encerrar isso aqui antes de começar a falar de nós, sabe? Porque agora está falando dos outros, sabe? Ficando até meio engraçado. E quando começar a falar, eu já falei até um pouquinho de mim, né? Mais de 10 anos só me aproveitando. Tem gente rindo, vai rindo, vai.
A vingança será maligna. Não devia falar disso aqui também no culto, né? Vingança. Mas estou falando assim para descontrair de brincadeira, não é com raivosidade, então não tem mal nenhum. Pois é, gente. Depois nós demos uma direção ao cristianismo no mundo que foi muito triste. Nós tivemos as cruzadas, que se ninguém, ou se alguém ainda não leu nada a respeito, dê uma lidinha para ver o que foi as cruzadas. Durou mais ou menos 200 anos, e depois das cruzadas, como aquilo dava um gasto muito grande, tinha que deslocar exército para matar os outros, em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus, em nome de Deus, só coisa assim. Nós somos uma maravilha pelos séculos afora, continuamos uma maravilha, agora a maravilha mais suave um pouco. Agora a gente só tem umas raivinhas, mas não, os outros olham para a gente assim, a gente faz a cara de paisagem, está tudo bem, mas antes a gente externava tudo sem agredir todo mundo. Nós somos os reencarnados, a gente sabe da reencarnação, né? Então quando se faz essas falas históricas, nós não estamos falando mal de instituições, nem de ninguém, nós estamos pontuando ações nossas mesmo na história. Mas nós tivemos agora, mais recentemente, há 165 anos, a chegada dele de volta aqui, de Jesus, da ideia dele, da doutrina dos Espíritos. E Allan Kardec fundou, no dia 1º de janeiro de 1858, a primeira casa espírita, de estudos espíritas, Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, eu troco as palavras, mas quer dizer, Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, no retorno das Casas do Caminho. Para quê? No caso de Allan Kardec é para estudar, ainda tinha muita pesquisa a ser feita, que foi feita ali, mas para estudar, na proposta de Jesus que ele veio para instruir. Vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e aprendei comigo. Allan Kardec funda a casa para nós aprendermos sobre o que as casas espíritas estão fazendo hoje. Mas nós temos mensagens de Jesus com a chegada da doutrina dele. Nesse mesmo capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, quando abre as instruções dos Espíritos, e as instruções que ali são todas de Jesus, está assinado embaixo Espírito Verdade, e se alguém tem dúvida, escute o início dessa primeira instrução, que é o item 5. O Espírito que se apresenta diz assim: venho como outrora vim aos desgarrados filhos de Israel trazer a verdade. Quem que veio outrora trazer a verdade aos filhos de Israel? Mas é no item 7 que Jesus ou está registrado lá por Allan Kardec, isso em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo não tinha sido lançado ainda, lógico, de 1864. Então nós tínhamos o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Estava preparando para chegar a obra que ia falar sobre o que mais interessa para nós, almas doentes. O Evangelho segundo o Espiritismo, que vem para tratar das almas de nós. Então, nesse item 7, Jesus vai dizer o que ele diz no item 1, que eu já repeti várias vezes aqui: vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados. Lá no item 7 ele diz assim, agora já falando a mesma coisa, mas para espíritos que já transitaram por 18 séculos e meio, quase isso, nos aprendizados, já dava para falar de maneira um pouco diferente, um pouco mais de clareza. E ele diz então: sou o médico das almas. Aí nós já sabíamos o que queria dizer isso. Sou o médico das almas e vos trago o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Vinde a mim, pois, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ele repete: não busquei alhures. Uma negação. Não busquei alhures longe. Não busquei longe. Ele está falando, estava ali o que a gente precisava. Não vamos buscar longe, ali. Não busquei alhures, a força e a consolação.
porque o mundo é impotente para dar-las. O mundo, as coisas do mundo, não vão nos dar a força que a gente precisa. A gente precisa de força para quê? Nós almas, precisamos de força para quê? Para vencer em primeiro lugar a nós mesmos, as nossas más tendências, as nossas más inclinações e avançarmos espiritualmente. O mundo não tem condições de dar isso para nós, e nem a consolação. Onde é que a gente vai buscar consolação quando desencarna um ente querido, alguém que é ente querido mesmo? E outras coisas, vamos buscar consolação onde? Nas coisas do mundo? Não. Não busquei a Iures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. E agora vem algo extraordinário, como se alguma coisa não fosse extraordinária essa mensagem. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações através do Espiritismo. Escutai-o. Escutai a quem? Ao Espiritismo. Buscai compreender. Ali é que está a força e a consolação. Extirpado seja, arrancado, né? Extirpado seja de vossas almas doloridas. Nossas almas doentes, doloridas, né? Extirpado seja de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira. Agora trocou de nome, né? Agora é fake news, mas é mentira. Não adianta trocar de nome. A gente ri porque dá vontade. Tem coisa que a gente vê por aí que dá vontade de rir ou chorar. Não sei o que eles falam. Eu fico meio macambuse. Quem não sabe o que é isso, procura um dicionário, nem sei se tem lá, mas eu fico. Porque não dá para certas coisas. As com Bíblia embaixo do braço, fazendo pregações, usando o nome de Deus, o nome de Jesus, para. Vamos voltar para cá? Bom, calma. Não, mas o bichinho aqui não está muito tomado, não. Pois é, às vezes olha para a gente, seu Celso, a criatura calma. É? Que bom que acha isso. Se enxergasse por dentro a convulsão que as gente tem horas aí. Não dá, né, gente? Vamos respirar. Então, extirpado seja de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros, aí é para simbolismo aí. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e vos abrem chagas quase sempre mortais. Teremos que estar num grupo estudando isso. E o que quer dizer isso? Porque se suga o vosso mais puro sangue, a nossa vitalidade de realizar aquilo que a gente precisa realizar. Não está falando do sangue que corre nas veias, está falando para a alma. E nos abre chagas quase sempre mortais. Mortais em que sentido? A gente perde oportunidade reencarnatória, porque vai prestar atenção a uma coisa, ao poder do mundo. E a força e a consolação o mundo não tem condições de nos dar. O próprio Jesus de volta nos convidando. Sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. O que quer dizer? Quem são os Espíritos do Senhor? Eu sou um Espírito do Senhor, eu sei que não parece, mas não é de nós que está falando. Nós somos Espíritos do Senhor, mas estava se referindo ali aos Espíritos do Senhor que estão trazendo essas informações para nós. E só no Evangelho aí nós temos, sei lá, umas dezenas, tem 101 mensagens de instrução dos Espíritos ali, alguns Espíritos se repetem, tem muitos Espíritos ali. São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, tem vários. Sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai, chamai, né? Invocai o Criador do fundo dos vossos corações, e Ele vos enviará o seu Filho bem-amado. Para quê? Para vos instruir. Como ele falou lá no início da aprendizagem, lembra? E aprendei comigo. Para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós porque me chamastes. Essa mensagem foi registrada em 1861. Então as casas espíritas têm como compromisso, as casas religiosas de maneira geral, as casas religiosas de maneira geral devem ter esse compromisso que teve a Casa do Caminho naquele tempo, de acolhimento. E
na grande maioria, né, cumpre o seu papel. As casas espíritas têm até um atendimento chamado de atendimento fraterno, que alguns chamam de acolhimento. Não uso o título de atendimento fraterno, o título é acolhimento. Mas não precisa passar exatamente com fraterno, mas de um acolhimento, estarem abertas, disponíveis para as pessoas, para nós, as almas desassossegadas, buscar um pouco de paz, um pouco de sossego. Mas é só pelo fato de entrarmos em uma casa religiosa que a gente vai encontrar sossego? Não é só pelo fato. E também ao mesmo tempo pelo menos naquele momento a gente vai estar sossegado, porque estaremos em um ambiente saudável. Porque o ambiente que nós temos disponível no nosso mundo está muito insalubre. Não estou falando da poluição das indústrias, dos carros, não é disso que eu estou falando. Estou falando da poluição mental que as criaturas humanas emanamos. O Espírito André Luiz, eu só não tenho certeza se é no livro Nosso Lar, que é o primeiro da série, mas parece que é ali. Ele traz a informação de que, olhando para o nosso planeta de cima, se enxerga em volta do planeta. Eu não lembro o termo que ele usa, mas é uma nuvem, assim como se fosse uma nuvem de fumaça cobrindo o planeta, uma nuvem feia de se ver, que são as emanações dos pensamentos daqueles que aqui habitam. Ai, Jesus! Vocês estão contribuindo com isso? Nem eu. Contribuímos sempre. Quando temos pensamentos corretos, pensamentos dignos, nós estamos fazendo a contribuição positiva, porque isso aí. E aqueles que estão achando que podem fazer o que bem entendem, estão contribuindo negativamente. E tem outros fazendo coisas pavorosas. Então, a cada ambiente corresponde um ambiente espiritual. Não é só nas casas espíritas. Aliás, dentro do nosso lar, se for um lar, o ambiente espiritualmente falando ali é saudável. Se for só uma casa, não é saudável. Qual é a diferença do lar para uma casa? Onde existe, já nem vou dizer o amor, mas se existir o respeito entre as criaturas, essa casa é um lar. Se não existir nem respeito, não é lar, é casa. Tem muitas mansões extraordinárias que a gente nem sonho teria, que não é lar, é casa. E aí, em alguns casos, casas muito conturbadas, que às vezes nem o obsessor tem coragem de entrar, porque os que estão lá são pior que ele. Claro que pode ter um pequeno exagero na minha fala, mas para algum ponto ou outro, certamente que não há exagero. Em uma escala maior, é lógico que é exagero. E a gente faz até de propósito, que é para dar um choquezinho assim, para a gente pensar na casa da gente ou no lar da gente. E eu que estou falando isso, como é que é lá onde eu moro? Pois é. Vamos adiante, eu tenho que parar de falar, já passou da hora até. Hoje pode ir até às 4h30. Então, gente, as casas espíritas, que é o que nós habitamos, elas estão aí, são pontos de luz, não por causa de nós, né, mas por causa da equipe, enorme equipe espiritual, que assume o compromisso de prestar serviço em nome de Jesus nesse ambiente. Então elas estão aqui para servir a sociedade, e para acolher, para servir. Para servir, não para se servir da comunidade. E quem é que serve nas casas espíritas? A maioria pessoas da comunidade, ou mais próximo ou mais distante. E saíram de onde essas pessoas que servem nas casas espíritas, que aplicam passe, que ficam na recepção, que fazem atividade mediúnica, que é um trabalho extraordinário que se faz de acolhimento nas casas espíritas, de alívio de sofrimento de criaturas desencarnadas, e alguns até que transitaram no nosso meio são acolhidos, ali são
tratados, são atendidos, ficam restringidos a esse ambiente para serem mais protegidos, atividades meio que, enfim, todas as atividades das casas espíritas. Essa gente com essa atividade saiu de onde? Daí da coletividade, da comunidade. Estou esperando para ver se todo mundo já entendeu o compromisso que está assumindo. É claro que nem todos vieram com um projeto reencarnatório de fazer atividade em casa espírita e em outras casas. Não é pelo fato de chegarmos aqui que a gente tem esse compromisso. Mas alguns, com o tempo, vão ser instigados a estudar. Porque, aliás, estudar, todos podem estudar sem precisar fazer atividades depois. Então, alguma casa espírita, o compromisso dela com a comunidade é isso, gente. É servir a comunidade naquilo que a comunidade precisa, inclusive na parte material também, que não era para ser a proposta de atender na parte material, mas pelas necessidades que nós criaturas carregamos e às vezes por algumas falhas daqueles órgãos que deviam fazer isso. Então as casas espíritas servem em todos os sentidos. E principalmente a parte mais importante para aqueles que já fazemos atividades é de ser uma oficina de trabalho. É uma escola e uma oficina de trabalho. Mesmo aqueles que ensinamos na casa espírita, estamos sempre aprendendo. E ao ensinarmos, estamos usando também a parte oficina que estamos dedicando o nosso tempo. E nosso tempo já se foi faz muito tempo. Eu vou ter que parar de falar, senão não me convido mais. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça nos nossos bons propósitos. Nós ainda temos alguns propósitos que não são lá tão edificantes assim. É natural. É natural. Nós estamos nos construindo, nós estamos vindo de baixo, a gente tem que entender isso. Não devemos exigir de nós 100% nos acertos de tudo quanto é coisa que fazemos. Devemos exigir de nós um esforço para vencer aquela inclinação que a gente tem de transitar às vezes por coisas que a gente sabe que não é legal. Mas não vamos exigir demais. Vamos acerenar nossa mente, nossos corações, aproveitar então o acolhimento e, se nos dispusermos, passar a nos preparar para sermos aqueles que vamos usar como oficina de trabalho também. Vai fazer muito bem para a gente. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção. Nós então agradecemos ao Celso por essa tarde de reflexão. Com certeza nós vamos pensar sobre a casa do caminho. Sintonizados então que estamos com a corrente espiritual desta casa, e venhamos a vibrar em nome de Deus e de Jesus nas preces e radiações. Pedimos então a proteção para o nosso mundo, pelos portadores de enfermidades físicas, mentais ou espirituais, aonde estiverem, pelos médicos, enfermeiros, cuidadores, pela casa de passagem, pelos orfanatos, pelos nossos irmãos que se encontram na pátria espiritual. Rogamos a Mãe Maria, Mãe de todos nós, que resgate irmãos nossos que desistiram das situações íntimas e que tenham se suicidado. Agradecemos a equipe dos trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados, que nos auxiliam, a Deus e a Jesus e aos mentores espirituais. Possamos então neste momento vibrar com o amor, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está em toda parte, santificado seja o seu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais.
o pão nosso do corpo e da mente damos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação e da nossa infidelidade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti vive a luz e a paz, no reino de Deus, a glória e a justiça do amor para sempre. Que nós possamos então agradecer a Deus e a Jesus os benefícios que recebemos nessa tarde e que possamos fazer o nosso acolhimento a todos aqueles que adentrarem ao nosso lar. Hoje nós temos uma alegria muito grande de fazer 3 convites a todos nós que aqui estão. Vou me apropriar das palavras do nosso irmão Celso e lembrarmos a todos nós que em 7 de 11 de 1930 essa casa também teve a oportunidade de abrir as suas portas para ser mais uma casa de família, aonde que acolhe a toda a nossa comunidade. Então, dia 7 de segunda-feira, contamos com a presença de vocês às 20 horas. Vamos ter uma reflexão. Temos também na quinta-feira, em homenagem ainda ao mês de novembro, no aniversário da nossa casa, nós vamos ter a presença do Antônio Nascimento da Feras, que é o presidente, vai estar nos prestigiando também com uma reflexão. Um convite daqueles do fundo do coração, aquele convite de amor que nós temos para todos nós que aqui estamos, que é o estudo do Evangelho. Nós temos a oportunidade, agora que estamos já nas aulas presenciais, de convidar todos às 15 horas, que é após a palestra, nós temos a oportunidade de dialogar sobre o Evangelho. O que seria esse diálogo? Tirar as nossas dúvidas. Como o nosso irmão fala, quantas coisas muitas vezes a gente fica pensando, a gente lê no Evangelho e não entende, a gente procura, mas sozinho a gente também não consegue. Porque é muito importante essa troca, a troca de conhecimentos. Então, nós temos às 15 horas, aqui na casa, aqueles que tiverem, ou, eu vou dizer assim, curiosidade, né? Porque a curiosidade é que faz com que nós venhamos a caminhar. Então, que nós sejamos bem curiosos em relação ao que está escrito nessa obra. É uma obra de consolo. É uma obra que nos traz a oportunidade de mudar os nossos pensamentos e mudar a nossa caminhada aqui na Terra. Aguardamos todos aqueles que desejarem estarem conosco. E nós agradecemos a oportunidade de todos nós estarmos aqui e retornamos aos nossos lares, levando todo esse carinho, todo esse aprendizado dessa